Bom, vocês já devem estar sabendo aí do conflito que está acontecendo, que houve, né, entre o André Valadão e o Rodrigo Silva na internet, que gerou aí inúmeros vídeos de canais falando sobre esse assunto e a maior parte deles, né, batendo fortemente aí na Igreja Adventista, acusando ela de inúmeras coisas, entre elas de ser uma seita. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Você acha que a Adventista é uma seita, sim ou não? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo diferente. Vamos lá, roda a vinheta aí. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, que vocês possam ser abençoados aqui com este vídeo. Bom gente, eu quero falar sobre esse conflito recente aí entre o Rodrigo Silva e o André Valadão, que gerou uma polêmica enorme entre os cristãos, e eu gostaria de abordar um pouco sobre isso. Vou ser sincero para vocês, eu fiquei assim muito estarrecido, assim, comovido pelo jeito que isso se desencadeou e como as pessoas reagiram, sabe? Bom, tudo começou com o André Valadão respondendo, né, a um stories aí de um seguidor dele no Instagram, perguntando a ele sobre por que ele achava que, né, a Igreja Adventista é uma seita. E aí ele elencou algumas coisas, como eu vou mostrar para vocês aí na tela, no qual ele falava por que era uma seita, né? Vou mostrar rapidamente. Por que você disse que a Adventista é uma seita? André Valadão respondeu o seguinte: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do Adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Referência: livro O Grande Conflito, página 420 421. Eu tenho o livro aqui, O Grande Conflito, e o Grande Conflito vai só até a página 286, olha. Olha aqui. 287. Depois não tem mais nada. Como é que é isso aí? Eu não entendi. Entendeu? Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Referência: livro Primeiros Escritos, página 1415. Ellen White, o espírito de profecia, afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Referência: livro Grande Conflito, página 453, 454 e 609 a 617. Referência: História de Nossa Igreja, página 99 a 103. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Então, o que aconteceu, gente? Depois disso ter ido, né, ao ar, isso logo caiu, né, no colo do Rodrigo Silva, por assim dizer, e aí ele logo respondeu a essa... Ele fez uma postagem, na verdade, criticando o André Valadão sobre essa postura dele. Eu acredito que ele tenha, né, feito essa mensagem assim rapidamente, sem pensar muito. Vamos ver o que ele escreveu. Lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História da Nossa Igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem o vínculo com a sede global. Que pena. Apesar disso, continuo orando por ele, como o fiz publicamente na época em que sofreu ameaça processuais durante as eleições. Bom, gente, é muito complicado isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nos perguntam na internet, com as coisas que falam na internet, pra gente não sair escrevendo assim rapidamente sem pensar muito. Porque às vezes isso vira uma bola de neve, sabe? E geralmente é uma coisa assim desnecessária. Bom, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco triste com isso, porque eu percebo que isso não agrada a Deus. Porque no momento difícil que nós estamos vivendo hoje, no início das dores, dos fins dos tempos, nós cristãos precisamos estarmos unidos, gente. Unidos. E se vocês forem reparar,
não tem nenhuma denominação que seja perfeita. Agora, é claro, sim, existem seitas, mas o que é uma seita, para falar a verdade? Você sabe o que é uma seita? Bom, o conceito de seita é um pouco complexo, porque isso vai depender muito do sistema religioso, do local, do país em vigência. Aqui no Brasil não tem isso. Então as igrejas evangélicas são inúmeras também. Então, se vocês forem reparar, se a gente for falar que a igreja adventista é uma seita, porque tem algumas heresias, né? Todas as outras igrejas também são, porque todas têm alguma heresia. Agora, o que a gente pode dizer que é considerado uma seita ou não de acordo com a visão bíblica? Ou seja, do que a gente crê como regra de fé e prática e sobre a salvação. No meu ponto de vista, no meu entender, né? E para muitos cristãos também sérios, seita é uma religião na qual tira a obra de Cristo, né, da Bíblia, tira a obra de Cristo da cruz. Exemplos, por exemplo, o kardecismo, o espiritismo, que tira a obra de Cristo quando coloca a caridade como uma condição sine qua non da salvação. Eles mesmos falam, sem caridade não há salvação. E não é isso que a palavra fala, né? Nós somos salvos para as boas obras. E também a questão da reencarnação. Então, sim, é considerada uma seita. Mas se uma religião coloca Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, aí ela não pode ser considerada uma seita. E na igreja adventista é isso que acontece. Cristo é reverenciado o tempo todo, ele é o único Senhor e Salvador. Já de antemão, eu quero deixar para vocês bem claro que eu não sou adventista, tá ok? Eu sou cristão, convertido e batizado na Igreja Batista. Mas eu conheço muitas pessoas adventistas, e inclusive minhas filhas estudam numa igreja adventista, então eu passei a ter mais contato com eles. E comecei a perceber que eles também são meus irmãos na fé. Eles não são meus inimigos. Nós precisamos, gente, identificar quem são os nossos inimigos. Porque nós estamos atirando aí e matando soldados aliados nossos. E eu acho que quem se alegra com isso só pode ser quem? O inimigo. Só pode ser Satanás que está se alegrando com isso. Porque Deus não vai se alegrar com a divisão e contenda entre irmãos. O André Valadão tem lá suas qualidades, mas ele também dá muita bola fora. Falta um pouco de sabedoria para ele. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui e quero que vocês me respondam. Vou mostrar aqui fotos, tá? Fotos de igreja. Quero que vocês me digam qual delas parece ser mais uma seita e qual delas parece mais uma igreja. Vejam só. E aí, qual dessas igrejas parece mais uma seita? As igrejas pretas, inclusive, começou com o seu André Valadão, pintando a igreja da Lagoinha toda de preto. Oh, mas cor não muda nada. Pera aí, a gente está falando de uma coisa qualquer, de uma bicicleta, de um carro, ou a gente está falando do templo onde a gente vai adorar a Deus? Tudo é importante quando a gente coloca alguma coisa para o serviço do Senhor, tudo, inclusive as cores. Então fazer um templo da igreja toda preta não combina nada com a eclesiologia de uma igreja, né? Que está ali para tratar dos enfermos, igual um hospital. Imagina só um hospital todo preto. Você iria gostar de entrar num hospital todo preto quando você já estivesse precisando de uma emergência ali, quase morrendo? Você não iria gostar. E a igreja tem imitado o mundo, né? Porque essas igrejas pretas lembram as igrejas satânicas. Inclusive o nome Church, eu desde pequeno ouvia falar da Satan Church. Inclusive os satanistas falam sobre isso. Satan Church, no livro da Rebecca Brown, fala das igrejas satânicas, do Daniel Mastral também. Então, começa por aí. Qual seria uma seita aí? Não é? E outra coisa, eu vi vídeos aí de gente descendo a marreta aí nas igrejas adventistas. Por exemplo, eu vi lá o Rodrigo Mocelin criticando também, né? A igreja adventista dizendo que é uma seita.
Sabe o que veio no meu coração no momento quando eu vi o Mocelin falando? Parece que esses caras têm inveja do Rodrigo Silva, porque ele tem muito destaque. Ele aparece em vários canais, em vários programas, e ele é muito inteligente. Eu não estou aqui defendendo o Rodrigo Silva como um todo, porque eu acho que ele errou ali na resposta. Eu acho que ele não foi muito bem na resposta que ele deu ao André Valadão. Eu acho que ele não precisava atacar o André Valadão como ele fez. Ele poderia ter respondido com mais sabedoria, mas eu acho que ele deve ter ficado muito enervado na hora e respondido daquela forma. E o André Valadão também gosta muito de aparecer, né? Convenhamos. Agora, gente, não nos leva a nada esse conflito. É a mesma coisa o conflito entre arminianismo e calvinismo. Isso é ridículo, gente. Isso nunca levou ninguém a lugar nenhum. Eu faço até uma brincadeira com meus amigos aqui, com quem me conhece, sobre essa discussão. Por quê? Essa discussão já começa errada. Porque Calvino tinha cabelo e Armínio era calvo, né? Então já começava errado já essa guerra aí entre irmãos. Mas, gente, fala sério. Vocês acham que Calvino e Armínio, depois que morreram, foram para o céu? Ou um foi para o céu, outro para o inferno, porque eles criam em segmentos um pouco diferentes ali com relação à salvação. Se a salvação era pré-determinada ou não. Gente, isso não vai fazer diferença, sabe? Então, essa discussão que eu tenho visto, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida do cristão. Na verdade, isso vai fazer sim. Vai prejudicar a igreja, vai fazer com que o mundo se enoje cada vez mais da igreja e vai só alegra o coração de Satanás. Porque a gente está matando os nossos próprios soldados, gente. Eu vi um desses pastores aí também no podcast do canal Pregando as Escrituras, do Caio Modesto, dizendo que é uma seita, a Adventista é uma seita porque a Ellen White teria dito que Jesus iria voltar no ano 1944, alguma coisa assim. Olha, o problema aí é você tá querendo, apesar da Ellen White ser muito importante para a igreja adventista, eles mesmos falam, mas eles não colocam os livros da Ellen White acima da Bíblia ou no mesmo patamar da Bíblia. Eles têm ela como uma referência, sabe? É a mesma coisa nós aqui com alguns pastores que nós admiramos, né? Então, eu acho que colocar toda a igreja adventista por causa de uma pessoa como uma seita, isso não cabe. Até mesmo porque dizer que Jesus vai voltar em algum dia, isso não é uma seita. Você não pode dizer que isso é uma seita porque ela, na verdade, está tentando conjecturar os tempos e os acontecimentos, tentando descobrir, né? Eu não considero que isso é uma seita e não é, sabe? Mas isso mostra uma falha, porque quando você diz uma data específica, e isso já começa errado, porque Jesus não disse quando ele iria voltar exatamente, mas disse para nós ficarmos atentos aos sinais. Então, a pessoa dá uma data e isso não acontece. Agora, dizer que isso a Adventista é uma seita por causa disso é também muito subjetivo, sabe por quê? Posso citar aqui o caso da Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes é uma pastora, já começa errado por aí, porque não existe respaldo bíblico para ter pastora, não, uma pastora mulher. Ela é uma pastora batista, foi a primeira mulher consagrada pastora na Igreja Batista, lá no início dos anos 90. Ela disse que Jesus ia voltar no ano de 2007. Ela disse até a data, mês, se não me engano, foi dia 7/7/2007. E aí? Por causa dela, a Igreja Batista passou a ser considerada, então, uma seita? Não passou, né? Que engraçado, né? E aí, agora a Adventista é considerada seita por quê? Por causa de sábado? Aliás, na Palavra de Deus não tem nenhum respaldo que nos dê esse respaldo sobre o domingo. A Bíblia fala muito mais sobre muito mais não, a Bíblia fala só sobre o sábado, não fala sobre o domingo, nós separarmos o domingo para adorar a Deus. A gente pegou isso por causa da ressurreição de Cristo que ocorreu no domingo, tá? Sobre essa questão, olha, se eles tiram o sábado para adorar a Deus, você acha que Deus não vai aceitar? Aceita só o nosso domingo? Gente, isso é ridículo, isso é infantilidade. A gente precisa se unir, nós precisamos respeitar mais as pessoas e as outras denominações e aprender um pouco
e ter mais sabedoria. E a sabedoria, gente, anda lado a lado com a humildade. Se você não tem humildade, você não tem sabedoria. E se você tem sabedoria, você vai ter humildade. Você pode pedir isso para Deus que Ele vai te dar. Porque no tempo como a gente está vivendo hoje, tempo de guerra, o que vai restar é a nossa unidade. Inclusive, muito legal lá na igreja onde que eu sou membro, né? Onde eu me converti, me batizei, casei. O tema para o ano é unidade. O tema que o pastor vai trabalhar durante o ano fala sobre a unidade entre os irmãos. Unidade. Isso não é só entre a igreja batista, não. Em todas as denominações onde há irmãos em Cristo. Não existe esse lance de ser de outra denominação, não é irmão em Cristo. O que há, gente? Tem irmãos em Cristo em várias denominações, mas todas elas têm erros. Aí esse rapaz, o Caio Modesto lá do Pregando as Escrituras, que eu já vi muitos vídeos deles, interessantes, mas de vez em quando ele dá uma bola fora. Vem cá, quero que ele me fale aí sobre o batismo de crianças na igreja dele, que é presbiteriana. Admiro muito a igreja presbiteriana, mas também tem heresia. Não há respaldo bíblico na palavra que valide o batismo de crianças. E mais, eles excluem o batismo de arrependimento. Entendeu? Porque se ao menos eles batizassem as crianças quando pequena, que ali é como se fosse um símbolo de pacto, né? De que os pais vão ali ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Essa criança, quando crescesse e se convertesse de fato, porque ninguém nasce salvo assim, né? Se bem que as crianças, quando morrem, né? A palavra diz que o céu é delas, então a gente entende que a criança morre salva. Porém, a salvação, a partir do momento que ela começa a ter discernimento entre o bem e o mal, ela passa a ser responsável pelos seus atos. Então ela precisa se arrepender, se entregar sua vida a Cristo e se batizar. Claro que o batismo não é uma condição sine qua non, porque o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Mas Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. E a igreja presbiteriana excluiu o batismo de arrependimento, gente. É o batismo de arrependimento onde a pessoa está confessando para o mundo que o velho homem está morrendo e o novo homem em Cristo está nascendo. E aí é uma heresia. E a presbiteriana é uma seita? Não é, gente. Então nós precisamos parar com essa palhaçada de ficarmos aí dando tiro à torta e à direita e atingindo um monte de irmãos em Cristo. Nós precisamos saber quem são os nossos inimigos de fato. E eu não vou dizer para vocês que os nossos inimigos de fato são outras denominações, outras religiões, né, que não são cristãs, sabe? Porque lá tem pessoas que precisam de Cristo também, que precisam entregar sua vida a Cristo. E inclusive eu conheço pessoas até de outras religiões, até como por exemplo o kardecismo, que apesar de não ser, no meu entendimento, uma religião cristã de fato, ou seja, na minha concepção é uma seita, né? Mas tem pessoas dentro dessas religiões que estão ali por um tempo determinado. Deus, em certo momento, vai tirá-las dali, porque Deus conhece o coração dessas pessoas. Não são todos, é lógico, mas eu conheço gente do kardecismo que tem uma atitudes de cristão de fato, sabe? Pessoas que fazem o máximo que elas podem para ser luz nesse mundo. Elas ainda estão no engano, sabe? Ainda estão no engano, mas no momento certo Deus vai tirá-las. Eu tenho um amigo kardecista, por exemplo, que nos carnavais em carnavais passados ele já pegou comigo alguns DVDs de filmes cristãos para ele passar lá no centro dele, para as pessoas não irem pro carnaval, pular o carnaval, sabe? Então veja bem, você acha que Deus não pode estar usando esse amigo para estar evangelizando outras pessoas dentro do próprio centro kardecista? Pode sim. Então por isso que eu creio que assim, que existem filhos de Deus em muitas religiões, mas nós precisamos saber o que é uma seita e o que não é, né? Essas outras religiões, né, o kardecismo, religiões afros, né, a gente pode separar. Agora, dizer que a igreja adventista é uma seita, aí vocês estão usando de muita falta de sabedoria, pouca humildade, pouca empatia, não tendo uma leitura completa e sadia do tempo que a gente está vivendo hoje. Porque nós vamos precisar uns dos outros quando a tribulação começar. Vamos precisar uns dos outros. Não vai ter essa questão de denominações, não. Vai ser todo cristão vai ser perseguido. E para terminar aqui, eu quero convidar você a assistir o testemunho
que está aqui no meu canal em vídeo, de uma menina chamada Andressa Barragami. Dá uma olhadinha no testemunho de vida que essa menina teve. Essa menina, ela infelizmente faleceu com 14 anos. Dá uma olhadinha lá. Você não vai identificar isso, heresias como esse pessoal está falando. Dá uma olhadinha no testemunho de vida dela lá. Vou deixar o link aí embaixo. Você assiste e depois comenta no meu vídeo aqui. Pode comentar lá também, tá bom? E vocês vão ver, gente, como essa menina foi usada por Deus. Como Deus amava a Andressa e agora ela está com o Senhor. Mas ela foi muito usada por Deus aqui para alcançar crianças, tá? Coisa que muitos marmanjos aí de outras denominações não fazem, tá bom? Bom, então é isso. Eu gostaria de encerrar esse vídeo aqui, desejando a vocês sabedoria, humildade e que nós possamos estar aí novamente num próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe seu comentário, inscreva-se aí no canal, ative o sino e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.